Prontinho, pode iniciar. Pessoal, boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem. Boa noite. Marceli, Boa noite. ok? Nós vamos para a nossa segunda aula sobre gestão comercial e vendas. Vamos recapitular alguns pontos interessantes da primeira aula. Primeiro, a apresentação pessoal é fundamental. Segundo, como vocês podem perceber, hoje eu estou usando uma roupa escura. Lembra que eu falei para vocês da roupa escura na apresentação, que é importante para demonstrar poder, força, etc. Então, olha como é que eu estou me apresentando hoje. Tem um certo asseio pessoal, enfim, barba, etc. Mas a questão da roupa, né? Uma roupa escura. Para quem está me vendo, ela é cor vermelha, mas parece até mais escura no vídeo, né? Percebam que na apresentação que eu vou mostrar para vocês, a qualidade da apresentadora, foquem na qualidade da apresentação. Ela está fazendo gestual, ela vai falar sobre gestão comercial e vou rodar esse vídeo para vocês. Depois nós vamos entrar em alguns pontos. Mas percebam que ela está fazendo gestual, além do gestual, a aparência, ela cuidou, tem os seus tratos ali, as mulheres usam a maquiagem, etc., mas a roupa dela também, se vocês forem perceber, é uma roupa escura. Então, professor, o que eu estou falando, o que eu estou trazendo para vocês, não é algo que sai da minha cabeça. É algo que os especialistas, eles em comportamento, em gestão comercial, etc., vendas, eles costumam trazer, que é a questão da apresentação pessoal. Ah, professor, mas outros professores não fazem como o senhor faz. Mas, veja bem, cada professor tem um método de trabalho. Cada professor tem uma didática. Eu gosto de focar na apresentação pessoal. Eu, inclusive, na outra vez, acho que na semana passada, eu falei com a Lívia, ou foi com a Júlia, não lembro agora. Eu sei que eu fui lá na escola, perguntei. Ó, e aí, como é que tá? O pessoal gosta da minha aula? Eles estão curtindo? Eles reclamam? Alguma coisa, algum ponto que eu possa melhorar? Então, esse feedback também é importante. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão, tá? Porque às vezes você pensa que está agradando, mas não está. Então, é interessante que você pense que na gestão comercial, nós saímos do patamar lá da década de 60, 70, lembra? Que é vender a qualquer custo, né? Para uma gestão de qualidade, para uma gestão de fidelização do cliente, etc. Então, nós estamos na era do foco no cliente. Nós não estamos mais no foco do vender a qualquer custo. Tá certo? Eu vou rodar esse vídeo aqui para vocês, para a gente aqui. Outros vídeos eu posso trazer para vocês. Desde que não foquem apenas no vídeo, mas na qualidade de apresentação do apresentador ou do influencer. É muito importante que na gestão comercial haja uma qualidade na apresentação, no tom de voz, no gestual de vocês, tá certo? Então, é muito legal que vocês foquem nessas observações, não somente no conteúdo trazido em si, mas na questão da apresentação. Alguma pergunta? Não. Não, vamos lá. Então, vamos lá. Vou passar o vídeo, vocês foquem na apresentação, no gestual, enfim, na qualidade do áudio, tom de voz, etc. Depois a gente pode fazer uma análise rápida aí, e, enfim, vamos discutir depois os slides que eu preparei para vocês da aula. Da eficiência desse processo. A gestão comercial também é um dos melhores cases onde a gente consegue entender melhor na prática como a gente deve pensar para estruturar qualquer tipo de processo. Portanto, vamos entender isso na prática hoje nesse vídeo. Na hora de estruturar a sua gestão comercial, você vai ter que pensar, ou melhor, você vai ter que passar pelo ciclo MRPP, que significa metas, indicadores, rotinas, projetos
e processos. Na etapa de metas e indicadores, você vai precisar definir e listar todos os indicadores de desempenho da área comercial. E aqui eu vou falar aqui alguns exemplos que precisam, logicamente, ser adaptados, refinados ao seu contexto, de acordo com o seu ramo de negócio. Então vamos lá. O que você tem que medir e acompanhar de metas e indicadores? Valor gasto em anúncios, quantidade de pessoas alcançadas, quantidade de leads captados, quantidade de ligações realizadas, quantidade de reuniões agendadas, quantidade de reuniões canceladas, quantidade de reuniões realizadas, quantidade de conversão dessas reuniões. Aí você vai ter a taxa percentual de conversão, né, em relação a ligações, em relação a reuniões realizadas, em vários níveis ali. Aí o valor de faturamento, né, o valor de vendas, e o CAC, que é o custo de aquisição de cada cliente, ou seja, em média, quanto que a gente gasta para adquirir um cliente. E é isso, se você por acaso não sabia por onde começar a organizar a sua gestão comercial, você já tem o primeiro passo feito, prontinho, que é os indicadores, ou melhor, que são os indicadores definidos, esses que eu acabei de listar para vocês. Para estruturá-los, você pode usar uma planilha bem simples, onde cada linha é um indicador e cada coluna é um dia ou semana para você ir preenchendo esses valores e acompanhar a evolução ao longo do tempo. Mas se você já tem ou prefere, pode contratar uma ferramenta de gestão comercial e mais específica, de acordo com o seu ramo de negócio, que provavelmente já vai ter essas funcionalidades para você levantar esses indicadores. Mas qual seria a melhor ferramenta? Normalmente, as melhores ferramentas para gestão comercial são ferramentas já criadas para um contexto específico, ou seja, para um ramo específico, porque o processo comercial varia muito conforme o ramo do negócio e também conforme o tamanho do negócio. Então, não existe a melhor ferramenta para acompanhar os seus indicadores comerciais. Existe a melhor para o seu contexto. Só que você vai conseguir entender qual que é a melhor ferramenta para o seu contexto a partir dessa pré-definição dos indicadores que a gente acabou de fazer, para você poder depois conferir se a tal da ferramenta que você está olhando, pensando em contratar, vai realmente entregar as informações que você precisa de maneira estruturada e organizada. Bom, uma vez que os indicadores estão definidos, vamos para o R do MRPP, que são as rotinas. Aqui no canal do YouTube eu mostro quais são as 12 RGE, que significa rotinas gerenciais estruturadas, que qualquer gestor precisa ter, independente se é um gestor da área comercial, da área de produção, etc. O link desse vídeo também vai estar por aqui na descrição desse vídeo. E as rotinas, o que elas são? São atividades que precisam acontecer em uma frequência de tempo específico, ou seja, diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. Mas falando especificamente das rotinas da área comercial, as principais e mais comuns são realizar ligações de agendamento e prospecção, que é uma rotina diária, acompanhar aceites de propostas enviadas, também uma rotina diária, preencher indicadores ou relatórios comerciais, que pode ser uma rotina semanal ou pode ser mensal, depende do contexto, e analisar os indicadores e traçar novas estratégias comerciais, que é uma rotina mensal. E aí, a partir da estruturação das rotinas, que o mundo comercial começa de fato a engrenar. A análise de indicadores, o acompanhamento das propostas é o que vai garantir o controle da operação e que vai mostrar o que realmente precisa ser melhorado no nosso processo. Com as rotinas em dia, a gente vai para o P, o primeiro P do MRPP, que são os projetos. Quando algo não vai bem nos indicadores, significa que alguma coisa precisa mudar, algo precisa ser feito. E é aí que entram os projetos. Supondo que o tempo para enviar uma proposta esteja muito longo, que você identificou lá nos seus indicadores, através das suas rotinas gerenciais, você vai precisar criar um projeto lá na sua lista de projetos chamado, por exemplo, de otimizar o processo de elaboração da proposta. E por que isso é um projeto? Porque é uma atividade que tem começo, meio e fim e que vai exigir diversas microações que devem ser realizadas para atingir esse resultado, que é o resultado da otimização do processo. E aí todas as atividades relacionadas a esse projeto vão ser mapear fluxograma, padronizar o script da proposta, otimizar uma planilha de cálculo da proposta, validar a planilha na prática, revisar o processo com o time, treinar o time, etc. Então, assim, não basta você sentar umas horinhas de dedicação e tentar padronizar e otimizar esse processo. Se esse projeto não estiver bem estruturado na sua lista de projetos, o resultado é
certo. Isso aí vai se perder no limbo, vai ser só mais uma das iniciativas que você não vai dar continuidade e que ficou num limbo à deriva. Além disso, um projeto atrelado diretamente a um indicador, que é o caso ali do tempo de elaboração da proposta, faz o gestor e toda a equipe manter o foco nos resultados que aquele processo se propõe, sem criar burocracias desnecessárias. E todo mundo vai saber exatamente quando aquele projeto atingiu o tal do resultado, que é melhorar, diminuir o tempo de elaboração da proposta. A partir disso, a gente vai para o último P do MRPP, que são os processos. Então, depois que o processo for validado, ou seja, que o nosso projeto ali for concluído, o processo aí sim poderá ser formalizado e usado no dia a dia por qualquer pessoa do time comercial. O processo em si vai ajudar em inúmeros quesitos. Vai dar mais autonomia, porque as pessoas saberão o que fazer e como fazer. Vai agilizar o tempo de treinamento de novas pessoas que forem entrando na equipe, porque já vai estar tudo documentado. Ou seja, você ganha mais tempo, mais qualidade no processo em quem vai executar e mais agilidade para todo mundo, desde agilidade para o gestor, como para as próprias pessoas da sua equipe. O mais importante é entender que o processo sem projeto vai morrer em um limbo. Processos sem rotinas não serão seguidos. Ou seja, você não vai ter garantia que aquele processo que você gastou tempo, né, trabalhando nele, vai trazer alguma garantia de qualidade. E processos sem indicadores, sem saber se o processo está realmente melhorando alguma coisa, acabam se tornando burocracias e não em resultados objetivos de desempenho. Se você quer aprender de forma mais detalhada e aprofundada como a gente organiza indicadores, rotinas, projetos e processos, clica aqui no link da descrição e entenda melhor como que funciona o nosso treinamento do método MRPP Gestão Organizada. Te espero lá. Eno? Tem não. Nossa, como é que esquinava? Pega umas coisas de bolo lá. Esquinar já tá. Tem alguém com o áudio aberto aí, estou ouvindo pedindo remédio, essas coisas. Pode fechar o áudio, por favor. Pessoal, vamos lá. Vocês ouviram o vídeo agora que eu acabei de mostrar para vocês. Quais pontos eu tenho a considerar? Primeiro, o vídeo, para falar de 3 pontos, projeto, indicadores, tem mais algum que eu não peguei ali? Ela falou de indicadores, projeto, só eu peguei mais isso. Mas assim, 7 minutos é muito tempo. É muito tempo para uma apresentação que vai falar de coisas de apenas 3 pontos, ou 2, no máximo. Peguei 2. Ela falou sobre indicadores e os projetos de vendas, né? O segundo ponto que eu tenho a ressaltar aqui, o tom de voz. Vocês perceberam que o tom de voz, a roupa tá legal, a maquiagem, etc, tá tudo ali combinando, tem até algumas joias, etc. Mas tem uma coisa ali nessa apresentação que eu não, que assim, sinceramente tá faltando ali alguma coisa ali no tom de voz. Percebam o seguinte, que nem sempre eu estou falando no mesmo tom. Algumas vezes eu estou falando mais calmo, outras vezes eu estou mais agitado, outras vezes eu estou falando mais alto. Por quê? Porque senão dá sono, certo? Dá sono. Imagine que eu estou tentando hipnotizar a sala. Tá? Eu estou falando bem baixinho, num tom que todo mundo está ali prestando atenção, todo mundo está me ouvindo. Quer dizer, daqui a pouco vocês vão estar dormindo, ninguém vai estar na sala desperto. Você, nossa, que aula que dá sono, estou cansado, estou com sono, etc. Então, além do gestual dela, faltou alguma coisa ali para mim no tom de voz. Está muito né? Como é a palavra? Monótono. Monótono. Tem monotonático. Tem alguma palavra assim, monótono. Obrigado, Marceli. Vamos colocar a palavra monótono da Marceli. Está monótono. Está falando num tomzinho de voz. E percebam o seguinte, tem uma falha na gravação do vídeo.
Não sei se vocês perceberam. Tem uma falha ali. Qual que é a falha? A abertura está um som estéreo e ela está num tom monótono. Então, quando ela lança a apresentação, quando faz a abertura do vídeo, é aquele som estéreo bem alto, né? Né? Chega a dar aquela despertada. Quando ela vai falar, já começa a dar sono. Então, é isso que vocês têm que estar atento. Gente, equilíbrio no tom de voz. Nem muito parado, nem muito acelerado. Um tom de voz que respirando, tá? Respirando, vocês apresentando e falando ao mesmo tempo. Tá? Mas tome cuidado com isso. Não trazer ali um tom de voz que não traz empolgação, não traz movimento para aquilo que vocês querem apresentar, vão estar apresentando. Então, eu estou falando para vocês de uma aula de gestão comercial e vendas. Então, vocês querem vender? Se vocês querem resultados, vocês precisam aprender a comunicar a ideia de vocês de forma clara e assertiva. Nem muito... Eu estava estudando sobre assertividade no livro do Dale Carnegie, que eu indiquei para vocês. Eu já estou lendo um segundo livro do autor, e ele expressa uma ideia de assertividade. A assertividade, ela está no meio. A assertividade, ela não é passividade. Assertividade também não é agressividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês forem pessoas educadas durante a apresentação de vocês, que procuram com clareza demonstrar a ideia de vocês, vocês vão ter resultados positivos. Nem muito passivo na comunicação, tanto no trato pessoal, aquela pessoa que não sabe comunicar suas ideias, ou não sabe, ou fica passivo diante de uma agressão. Não estou dizendo para vocês reagirem, mas estou dizendo para vocês buscarem o meio termo entre passividade e agressividade. Existe um meio, que é a assertividade. Tá certo? Então, vocês precisam ouvir e assimilar aquele conhecimento e transmitir a ideia de vocês com clareza. Por quê? Porque vocês vão fazer a gestão comercial, a venda. Lembra lá que eu falei para vocês? Tudo que eu estou falando para vocês, hoje é uma aula que a gente está colocando em prática. Eu falei sobre a questão da roupa, estou usando. Eu falei sobre a questão do tom de voz, eu estou procurando alternar aqui entre passivo e agressivo, o assertivo, que é o meio, né? Estou tentando trazer aquela... Está ali no meio, assertivo. Comunicar uma ideia para vocês. Então, você vê, ela pegou 2 pontos, que é o projeto, você tem um projeto ali a ser apresentado, e você tem que estar ali sempre comunicando, etc., já trazendo a pessoa para perto, fazendo a comunicação ali do projeto de vocês. E ela falou do indicador. O que vem a ser os indicadores? Vocês têm lá uma agenda de vocês, isso não precisa ser uma planilha de Excel, um computador, não precisa nada disso, tá? Vocês têm uma agenda ali, papel e caneta, caneta Bic, tá? Papel e caneta. Pega essa caneta, peguem uma caneta como essa aqui, e escrevam na agenda de vocês indicadores de gestão, para vocês saberem. Por exemplo, tá, você tentou fazer uma venda, tentou, enfim, elaborar um projeto e fazer aquele projeto acontecer. A venda não rolou. Por que deu errado? Pode ser um indicador. Falhas na apresentação, pode ser um indicador também. Falta de preparo, de conhecimento do produto. Vocês conhecerem um pouco melhor o produto de vocês. Faltou? Então, na dúvida, o que nós vamos fazer, o que pode ser feito para melhorar, para resolver a situação. Então, é muito importante que na gestão comercial vocês estejam preparados. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Vai fazer uma apresentação, é possível ir acompanhado? Se é possível, não vá sozinho. Do outro lado está a equipe da pessoa que vocês querem vender, a equipe de vendas, etc.
ou o cliente, por exemplo, está lá a esposa, os filhos, etc. É possível, em um par, numa dupla, fazer a apresentação de um imóvel, por exemplo? Eu acho que é possível. Acredito que é até melhor do que você ir sozinho para fazer, porque a esposa tem um ponto de vista diferente. Então, por exemplo, eu já fui de imobiliária e o corretor, o nosso corretor-chefe de vendas, ele me levava sempre para ir acompanhando. Por exemplo, ia um casal, o marido, a mulher, etc. Então, eu ia acompanhando ele no processo de vendas. Então, porque às vezes, por exemplo, tá, vamos supor, né? Durante aquele processo de vendas de uma casa, nós sabíamos o que comunicar para o cliente. Então, às vezes, ele estava ali falando de uma ideia, né? Estava comunicando uma ideia, e eu vinha ali complementando aquela ideia. Então, é muito legal isso. E teve uma situação muito engraçada uma vez, muito engraçada mesmo. A gente deu risada, foi muito engraçado. A gente entrou numa casa, e aí eu quero dizer aqui para vocês, eu quero com todo respeito, as religiões, etc., com todo respeito mesmo, com muito respeito, e vocês sabem que eu tenho esse respeito, eu guardo isso comigo, é um princípio, é um valor, a respeito às religiões, mas nós fomos apresentar a casa para um cliente uma vez, e tinha imagens lá, imagens das religiões de matriz africana, e estava todo mundo apavorado com as imagens ali, etc. E, e esse cliente ali, cara, eu não sei, a gente estava ali com aquele medo, aquele receio, não vamos chegar perto, etc. De repente o camarada falou, vocês estão com medo disso aqui? Pegou a imagem na mão, a gente deu tanta risada, foi um momento hilário ali para a gente. Eu e o corretor estava apavorado, e o cara chegou lá e, vocês estão com medo disso aqui? E ele, assim, eu acredito que ele, eu não sei se ele quis demonstrar coragem, não importa, mas aquele foi um momento cômico, né? Eu e o corretor estava com medo, e o cara estava acelerado já para querer mudar, acho que era uma casa para alugar. Então, percebam que, enquanto eu com meu companheiro estávamos aflitos e assim, receosos, o cliente estava em outra sintonia, e ali foi feito o aluguel, etc. E foi muito bom, foi uma coisa assim, foi legal. Foi um momento engraçado, momento cômico ali, naquela situação. A gente ficou ali meio, um olhando para a cara do outro, sem saber muito o que fazer, estava com medo, apavorado, e o corretor, meu chefe, ele, você tem que demonstrar respeito e tal. Era um senhor de idade, já deve ter falecido, mas, ou deve estar com mais de 70 anos. Não vi mais, não tive mais contato com ele. Mas foi uma situação que fez a gente pensar, fez nós refletirmos sobre aquela locação. Que muitas vezes você está com medo de alguma coisa, e o cliente que você vai lidar com ele não tem medo de nada. Tem pessoas assim. Então, a gente tem que pensar, e o que isso nos trouxe a reflexão? Que as pessoas são diferentes. Por isso, a necessidade do quê? Da empatia. Empatia, pessoal. Empatia é a palavra fundamental. Às vezes você está numa sintonia, que nem a gente estava ali, todos com medo ali, com aquele altar que nós vimos ali, e o rapaz chegou ali, não, vocês estão com medo disso aqui, isso aqui não foi nada não. Sabe, 1000 graus, e a gente ali, preocupado, e o cara não estava nem aí, entendeu? Então, o que vocês têm que refletir? Que vocês vão lidar com pessoas diferentes. E como vocês vão lidar com pessoas diferentes, vocês devem estar preparados para enfrentar situações diferentes. E vocês vão lidar com o cliente. E o cliente ele tem uma forma de agir e pensar diferente de vocês. Então, olho vivo na apresentação que vocês vão fazer, se for no escritório, ou se for até mesmo no boca a boca ali, presta atenção nos sinais. É muito chato quando você estar conversando com uma pessoa e ela não está prestando atenção no que você está falando, é desagradável, e vocês sabem que fica uma má impressão, né? Então, a apresentação é fundamental.
para vocês comunicarem as ideias, opiniões de vocês e trazerem o cliente para vocês. É aquele momento da conexão. Se você consegue criar uma conexão com o cliente efetiva, eficaz, você vai garantir, a satisfação dele vai ser muito maior. Porque você não fez uma venda, você criou uma satisfação do cliente. Criar satisfação é muito mais importante do que a venda. Criar conexões com o cliente é muito mais importante do que a venda. Nós saímos da época da venda a qualquer custo e estamos na época da satisfação do cliente. E para você gerar satisfação, você tem que gerar conexão. Se você gerar conexão com o cliente, construir essa conexão de forma a demonstrar empatia, interesse, sem críticas ao cliente, óbvio, né? Óbvio, né? Quem está lendo o livro aí sabe o que eu estou falando, que é o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tem um capítulo especial que ele só fala sobre a crítica. A crítica não vai construir nada. Ele deixa isso bem claro. Crítica não constrói nada. A crítica não vai fazer eu ganhar o debate, mas não vai trazer a solução para aquilo que a gente precisa. Tá certo? Então, vocês têm que sejam corretos nessa questão. Evitem críticas a todo custo. Evitem críticas na questão da gestão comercial e das vendas. E pensem e reflitam sobre esse ensinamento do livro. Muitas vezes a gente tece uma crítica à pessoa e a gente não sabe. Então, de repente, como é que aquela pessoa vai receber essa crítica? Então, a crítica é algo sempre negativo a ser evitado numa gestão comercial de vendas. Tá certo? Sobre o vídeo, algum de vocês tem alguma consideração? Tem alguma coisa a dizer? Sobre o vídeo, que vocês prestaram atenção? Porque eu tenho uma visão, vocês podem ter outra. Então, se vocês não têm, nós vamos partir para a apresentação agora, tá bom? Vou abrir aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Percebam, você está vendo que a minha apresentação ela é extremamente comercial. Ela tem o logo não está aparecendo, mas quando vocês abrirem aí depois eu vou formatar direitinho aqui, diminuir, etc. Mas perceba uma coisa, que a minha aula da questão da gestão comercial, a apresentação vende. A apresentação também vende. Olha como que está organizado o slide, etc. Poucas palavras. O slide também, uma apresentação também. Preste atenção nesse detalhe. A apresentação também conta. Então, quando você vai apresentar um slide, ele não pode estar carregado. Não pode ter vários textos ali, porque até enjoa. Né? Causa até um certo mal-estar. E a pessoa fica ali concentrada em ler um slide, ao invés da pessoa que está apresentando. Então, vocês rapidamente deram uma olhada, gestão comercial, vendas, aula, professor David, meu nome, aprenda a liderar e vender com eficácia. Ponto. Acabou. Não tem, várias letrinhas aqui para vocês ficarem ali confusos, tentando ler, porque aí vocês param de prestar atenção em mim e começam a prestar atenção no slide. E o objetivo é que a minha comunicação... Licença, professor David. Oi. Você ainda está no primeiro slide? Eu estou no primeiro slide, eu apresentei o vídeo. É porque eu achei que não estava passando. Desculpa. Não, é que eu estou falando para vocês prestarem atenção no slide, que é uma forma também de vocês venderem. Tá? Então, que eu olhei aqui, eu achei que não que você estava falando e não estava passando o slide, mas sem problema nenhum, tá? Tá bom, tudo bem. Não, mas é o esboço da aula. Lembra que eu apresentou o vídeo para vocês fazerem uma análise da apresentação. Agora nós vamos entrar no slide e depois eu vou mandar ele para vocês lá pela tutora, que é a Lívia, para vocês examinarem. Tem outro material também que eu preciso mandar para vocês. É só questão de terminar a aula, eu já vou preparar e mandar para ela. Tá bom?
Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, olha só a minha apresentação. Tem alguém para apresentar ali, tem um homem, né, o braço cruzado, etc. Eu também não estou muito... O braço cruzado, ele pode ter um aspecto um pouco negativo. Então, o braço cruzado numa apresentação pode significar que você está fechado a uma ideia. Então, vocês têm que tomar cuidado. O braço fechado, o braço cruzado, você já percebeu que quando você está conversando com a pessoa, se ela fizer isso aqui, ó, se a pessoa cruzar o braço na sua frente, você está vendendo, um exemplo, e ela fizer isso aqui, não é bom sinal. Ó. Ela cruzou os braços. Oi? Então, vocês percebam que são detalhes, pessoal. Vai pegando os detalhes aí, tá? Eu vou passar o slide aqui. Bom, descubra como a gestão comercial estratégica e as técnicas de vendas. Tudo que eu estou passando para vocês aqui, gente, é técnica de vendas, tá? A gestão comercial, ela é estratégica. E técnicas de venda influenciam diretamente o crescimento e o sucesso do seu negócio. Com inspiração nos ensinamentos dele, Card, eu peguei alguns trechos do livro dele, e já coloquei aqui, é o primeiro livro que eu falei para vocês lerem, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você aprenderá a liderar equipes e conquistar clientes de forma persuasiva e humana. Prepare-se para transformar sua abordagem comercial e alcançar resultados extraordinários. Então, perceba que a comunicação verbal que eu estou falando com vocês, ela é persuasiva. É como está no slide. Eu quero que vocês desenvolvam uma comunicação persuasiva. Tá certo? Então, ó, o que você vai aprender aqui? Sobre os ensinamentos do Delicard, uma parte deles, e você vai estar sendo preparado para transformar uma abordagem comercial e alcançar resultados extraordinários. O objetivo é vender a qualquer custo? Não. Quando eu estou falando de resultados extraordinários, eu estou falando também da satisfação do cliente. Porque o cliente fiel à marca, etc., fidelizado, ele vai indicar você para outras pessoas. Se você é um corretor de imóveis, ele vai depositar a confiança dele em você, para você apresentar outros imóveis para familiares dele. Agora, é ruim quando a pessoa sai com a fama de desonesta, né? Que não faz as coisas direito, que, enfim. Então, tem uma série de detalhes dessas questões, né? Então, o objetivo não é vender a qualquer custo. O objetivo é a satisfação do cliente. Tá certo? Nós precisamos construir com nossos clientes uma história com eles. Uma história de conquista, conexão. É trabalhoso? Mas é melhor do que vender a qualquer custo e aquela pessoa jamais olhar na sua cara novamente, porque achou você despreparado, enfim, mal intencionado, etc. Isso acontece muito, né? Então tem aquela questão, naquela loja eu não entro mais, naquele comércio ali não entro mais, não vou mais lá, porque fui maltratado, porque não fui bem recebido, não fui bem atendido. Isso acontece muito. E o objetivo da gestão comercial é tratar esses casos, é tratar essas situações, para que não aconteçam. Por isso que eu tô aqui, sabe, lembrando e rememorando com vocês, mastigando ali, mastigando de novo para vocês assimilarem bem esse conhecimento. Porque é importantíssimo para a gestão de vocês, para a carreira de vocês. Saber comunicar bem as ideias, saber transmitir bem as suas ideias, com entusiasmo, com um tom de voz que traga as pessoas para perto de você, não fique aquela coisa como a gente viu no vídeo, é importantíssimo. Então, a gente tem que começar a estudar mesmo, pessoal, não vai ter jeito. Vocês vão ter que buscar conhecimento aí. Se você, como eu estou falando já algumas aulas, tem coisa que é talento, tem coisa que é habilidade. E se a habilidade, ela pode ser desenvolvida. A importância da gestão para o sucesso de vendas. Uma gestão comercial eficaz é o pilar para o crescimento sustentável de qualquer empresa. Pense o seguinte, a empresa que vocês vão representar, essa empresa, ela precisa que vocês sejam bons gestores comerciais. Tá certo? Então, se você é um bom gestor comercial, essa empresa, ela vai, você é o motor dessa empresa. Pensa assim, existe um carro que é a empresa, e você é o motor, que é a gestão comercial, tá certo? Então, pensa sempre assim, a minha empresa é o carro, eu sou o motor.
É o pilar para o crescimento sustentável de qualquer empresa. Controlar processos, direcionar esforços, tomar decisões estratégicas. Garantem que as metas sejam alcançadas. A gestão transforma desafios em oportunidades, impulsionando as vendas com confiança e clareza. Então, é uma síntese de tudo que eu já ensinei para vocês, da primeira para a segunda aula. A gestão comercial é o pilar para o crescimento da empresa. É o pilar. É o motor. Se tem um carro, você tem um motor. É o motor. Então, trouxe a venda, trouxe resultados, aquela empresa você vai gerar resultados para essa empresa. Tá certo? A gestão de comercial de uma empresa é fundamental. Ela observa, ela traz o resultado que a empresa espera. E o contrário também acontece. Quando o resultado não aparece, o gestor comercial ele é trocado, tá certo? Porque as empresas vivem de lucro. E o resultado faz a diferença. Entenda, pessoal, que não é você vender a qualquer custo. Não é você ser aquele vendedor desonesto, que as pessoas criticam e até odeiam, muitas vezes. Porque vocês devem ter ouvido já muitas vezes falar assim, é papo de vendedor, é papo de vendedor. Isso é extremamente negativo. Não é legal. Quando a pessoa, é papo de vendedor, ele está querendo, no meu ouvido. Isso não é legal. Por quê? Porque não está gerando conexão. Tá certo? Não está gerando conexão. E, enfim, por essas e outras, a pessoa desiste da venda, prefere trocar de marca, aquele vendedor fica mal visto, a venda não é realizada, a empresa não ganha, e quando a empresa não ganha, a situação tende a se complicar para a área de gestão comercial. Então, é por isso, aí lembra lá do vídeo agora, ela usou a palavra indicadores. Nós precisamos trabalhar com indicadores. Eu tenho aqui um caderno, eu queria mostrar para vocês, eu tenho um caderno, eu tenho tudo anotado. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Claro, o que eu escrevo é pessoal, é para mim, etc. Mas percebam que eu quero mostrar para vocês. Só um minuto, por favor. Eu vou dar um jeitinho para pegar ele para vocês aqui. Só um minuto. Só para eu dar um exemplo para vocês, tá? Muitas vezes vocês vão ter que escrever no computador, Não, escreve no caderno, pessoal. Um caderno mesmo. Eu comprei um caderno e tudo que eu preciso eu escrevo nele. As mudanças que eu preciso fazer. Obrigado. As mudanças que eu preciso fazer. Comprei um caderno normal, simples, ó. Tá vendo? Ó. Olha isso aqui. Tudo que eu preciso, ó. Coisas que eu preciso fazer, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Claro que não é para vocês confidencial que está escrito aqui, tá? Mas percebam, ó. Eu escrevo, ó, eu tenho hábito. Tudo, eu elenco tudo. Eu costumo escrever, já escrevi muita coisa já. E veja, nós não estamos nem no final do mês. E olha só, então, eu tenho mais coisa ainda para escrever. Tem mais coisa ainda, daqui a pouco eu vou escrever mais coisa. Tá vendo? Olha isso aqui. Tudo é planejamento, pessoal. Tudo é planejamento e estratégia. Então, estou mostrando para vocês uma coisa que eu faço na prática. Eu não vou falar para vocês praticar uma coisa que eu não faço. Então, é simples assim. Planejem a gestão de vocês, a estratégia de vocês. E trabalhem em cima da estratégia de vocês. Porque é fundamental. Você vai trabalhar com a gestão comercial da empresa, vai te dar computador, vai te dar carro com gasolina, ou combustível, ou auxílio combustível. As empresas vão fazer isso, pessoal. É carro, celular, muitas vezes elas vão te dar um celular, um notebook, para vocês fazerem anotações, escreverem, ou editarem documentos, ou baixarem documentos. Possivelmente uma mala, uma pasta, onde vocês vão estar escrevendo, onde vocês vão poder guardar os projetos de vocês.
e rotas, etc. Vai munir você de documentos, de portfólio, para vocês poderem fazer a gestão comercial dela. Ou se vocês estiverem no local físico, e é interessante pensar nisso, daqui a pouco nós não temos mais, vai ser tudo online, tá? Mas se você for colocado no local físico, você tem um escritório para atender os seus clientes, para fazer suas apresentações e os seus projetos. Então, a gestão transforma desafios em oportunidades. É um desafio fazer a venda? É um desafio. Mas é um desafio também vocês... É uma oportunidade? Também é uma oportunidade. Então, pensa assim, tá? Vai ser desafiador? Vai. Vai ter que vencer a vergonhinha? Vai. Ah, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho vergonha. Vocês vão trabalhar essa habilidade de falar em público. Tudo é trabalhado, tá certo? É possível você ser um orador excepcional, portanto que você estude, que se capacite para ser um orador excepcional. Então, não é habilidade. Ninguém está querendo que vocês... Eu já falei isso aqui em outra aula. Nós não estamos querendo formar Silvio Santos aqui. Não é? Claro, ele tem todo aquele traquejo dele. Vocês devem se lembrar muito bem do Silvio Santos, etc. Mas, chegar naquele nível ali é um nível de comunicação absurda. Nós não vamos chegar. O homem tem um talento, ele tinha um talento, etc., falecido. Enfim, a gente sabe da história dele, veio do nada, etc. Mas, assim, algumas habilidades nós podemos desenvolver. Tá certo? Vou continuar aqui com o slide. Papel do gestor comercial, liderança e motivação. Vamos lá. O gestor comercial exerce liderança inspiradora. Pega a visão, hein, pessoal? O gestor comercial exerce liderança inspiradora, motivando sua equipe a superar limites. Segundo Carnegie, a chave está no respeito e na valorização do colaborador, criando um ambiente de confiança, que gera resultados excepcionais em vendas. Liderar é influenciar de forma positiva e contínua. Gente, liderança não é aquele cara que fica gritando, mandando nos outros, não. Não é grito. Liderar não é gritar. Liderar não é ficar mandando ninguém como se fosse um capacho, um empregado, não. Tá bom? Quando você exerce uma liderança inspiradora, você traz as pessoas para perto de você. Tá certo? E isso é fundamental. Fundamental. Então, eu estava vendo, hoje eu estava conversando com a minha terapeuta, e a gente estava conversando sobre isso. E ela me dá super, assim, dicas de liderança que são muito boas. Então, eu recomendo para vocês também, tá? Se puderem, se tiverem algum embaraço, alguma coisa que estiver travando vocês, etc., pode ser uma origem emocional. E aí nós temos excelentes profissionais aqui em Araxá para tratar as questões emocionais de vocês. Por que eu tenho tanta vergonha de falar em público? Geralmente, o que eu já analisei com outras pessoas, com um gestor muito experiente, é que, por exemplo, uma vez ele até fez uma reunião com a gente e tal, e ele explicou o seguinte: por que as pessoas, muitas vezes, têm vergonha de falar em público? Aí ele deixou, ele falou um rapaz, tinha um rapaz assim do meu lado, ele explicou, ele falou: sabe por que você tem vergonha de falar em público? Porque você enxerga as pessoas diferente. Olha que interessante. E isso chamou a atenção. Como assim diferente? Muitas vezes você vai falar em público e a questão de o que trava é que você fica pensando, muitas vezes a gente pensa que aquelas pessoas estão nos analisando, nos julgando, e estão mesmo. De fato estão. Mas ele chamou a atenção para uma coisa. Aquelas pessoas que vão estar ouvindo vocês, elas têm o mesmo problema que vocês têm. Elas precisam ir no banheiro, inclusive. Elas precisam ir no restaurante. Elas precisam
enfim, elas têm as suas necessidades básicas. Então, se você tem necessidades básicas, aquelas pessoas que vão estar ouvindo vocês também têm. Então, veja que nós estamos no mesmo nível. Não é porque eu estou apresentando ali, e aí a trava vem, porque eu não estou sabendo comunicar minhas ideias, porque estou travado, porque com medo do auto-julgamento que o meu cérebro muitas vezes está me fazendo. As pessoas estão ali me analisando? Estão. Vocês devem estar me analisando alguns traços, por exemplo, enfim, traços físicos, traços emocionais, comunicação na voz, etc. Mas eu estou aqui convicto de que eu estou ensinando vocês e eu preciso abrir minha boca para ensinar vocês. Então, eu não posso ter medo, não posso ter vergonha, não posso ser tímido em relação a isso. Porque vocês vão precisar dessas ferramentas para a área de vocês. Então, a gestão comercial, o líder, ele inspira as pessoas. Estava conversando como eu estava falando, com a minha terapeuta, a gente estava conversando sobre isso. Então, a gente está numa roda de conversa ali. Por que a gente não chama aquela pessoa mais simples, mais humilde para conversar? Então, pega uma apresentação que vocês forem fazer, ou se for uma roda de conversa, e convidem as pessoas para participar. Não há problema algum nisso. Então, olha, vamos ouvir aqui a opinião da nossa colega aqui. Eu queria ouvir a opinião do fulano de tal sobre esse assunto, etc, etc. Tem aqui o senhor João, que é mais experiente aqui da turma. O senhor João, o que o senhor acha que a gente pode fazer para melhorar? Então, assim, com isso aí vocês vão criando conexões, pessoal. Criar conexões é muito importante. Vocês vão trazer as pessoas para perto. Então, o líder não é aquele cara que fica ali mandando, ali chicoteando o pessoal enquanto eles estão trabalhando. Eu vi um meme que me vem à memória quando eu falo sobre liderança. Esse meme fica na minha cabeça, que é aquela imagem do rei, né, sentado no trono, um chicote, praticamente chicoteando as pessoas, os servos, né? Enquanto que o líder é aquele que ajuda a carregar a mudança. Ou então tem esse meme que mostra num quadrinho alguém com a mão apontando assim, né, com o dedo apontado, braço apontado, indicando uma direção, e o outro indo na frente carregar com a equipe. Então, é interessante. Liderança deve ser desenvolvida. Não pensem vocês que liderança é diploma. Diploma não é liderança, pessoal. Tá? Coloque isso na cabeça de vocês. Eu sou formado aqui em logística. Enfim, você é igual. Nós somos iguais, certo? Não tem diferença nenhuma. Somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem um diploma. Tá certo? Então, isso acontece muito. Tá? A pessoa tem um diploma. Eu sou isso, sou aquilo. Não. Nós somos iguais. Perante a Deus, nós somos iguais. Perante Deus, nós somos iguais. Deus não vai ver meu diploma. Deus pelo contrário. Vai ver se eu sou uma pessoa humilde, honesta, enfim, etc. Vocês já sabem, né? Não vou me alongar muito nesse assunto, mas a liderança pode ser desenvolvida. Se vocês têm liderança e conseguem... eu tenho dificuldade de falar em público. Pode ser desenvolvida a habilidade de falar em público. Liderança. Não me sinto líder de coisa alguma. Você pode desenvolver liderança. Contanto que você queira transmitir empatia, enfim, valorização. Você valoriza aquela pessoa que está do seu lado trabalhando. Tá certo? Então, é importantíssimo. Tá? E o líder, ele comunica. O líder, ele comunica. O líder, ele traz para perto e ele sabe comunicar. Então, é importante vocês trabalharem essas habilidades aí. Tá? Vamos para o próximo agora. Dale Carnegie enfatiza a importância da empatia, comunicação clara e reconhecimento genuíno para liderar com sucesso. Aplicar esses princípios fortalece o relacionamento entre gestor e equipe, promovendo um ambiente onde todos se sentem valorizados, motivados a atingir grandes objetivos. Então, pessoal,
Aquele ambiente que tem muita pressão, que, sabe, enfim, que quer exercer uma autoridade, muitas vezes quase que autoritária, esse ambiente, ele pode, assim, ele está muito perto de se tornar um ambiente tóxico, porque o ser humano não suporta, nós não temos o mental nosso, ele é muito afetado. Então, quando você tem que lidar com esse tipo de situação, de maus tratos, etc., quase que um assédio moral, né? Um assédio moral para você dar resultado, o resultado não aparece. Mas por quê? Porque nós precisamos demonstrar empatia, comunicação clara e reconhecimento genuíno. Gente, o reconhecimento genuíno, por exemplo, eu tenho aqui a minha tutora, que é a Lívia. Eu acredito, eu posso fazer esse elogio para ela, porque a aula, vamos lá, sempre o convite para a aula está preparado e assim, ela faz o agendamento perfeito ali no Google Meet. Então, eu posso fazer para ela um elogio que seja genuíno, tá certo? Então, vamos lá. Cuidado para não passar a ideia, né, na questão de vendas, de que você está sendo falso, entende? Então, não estou dizendo que ninguém que aqui entenda o que eu quero dizer, tá? Não que vocês sejam falsos, etc. Mas cuidado na hora de vocês comunicarem a ideia de vocês. O reconhecimento tem que ser genuíno. Então, eu posso falar com clareza. A tutora que me atende aqui pela Escola Politécnica, ela é excelente. Tanto ela quanto a outra menina, que agora não me recordo, a Júlia, se não me engano. Mas a Lívia, por exemplo, está sempre... enfim, professor, e aí? Como é que está a aula e tal? Tá tudo pronto? Então, assim, eu posso falar porque eu estou experimentando isso. Então, da mesma forma, vocês. Então, reconhecimento genuíno, pessoal, é isso, de forma sincera. Então, aplicar esses princípios, ele fortalece o relacionamento entre a equipe, eu estou com isso, fortalecendo o meu relacionamento com a minha equipe, porque eu não trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe, eu tenho tutoria que acompanha vocês, prepara os materiais. Às vezes eu posso mandar um slide faltando algum detalhe, etc. Enfim, ou desconfigurado, elas vão tratar desse slide. Compreende? Então, assim, é muito importante que vocês façam reconhecimento genuíno das pessoas que vão trabalhar com vocês. Reconhecimento genuíno, tá certo? Como eu fiz agora. Então, nós temos aqui a tutoria, que atende muito bem, e não há por que eu reclamar, tá certo? Então, pensem nisso aí quando vocês estiverem numa equipe, que uma equipe que não é valorizada, não adianta. Sempre tem um saindo. Eu estou vendo, acompanhando aí alguns casos. Sabe, eu só fico ouvindo. Olha, estava na equipe, pediu as contas. Estava na equipe, pediu as contas. Estava trabalhando no lugar tal, pediu as contas. Mas por que o turnover tão alto? Por que o turnover tão alto? Qual que é a razão? É pressão? O que está acontecendo? Às vezes a pessoa não se sente valorizada. Então, isso você vê o papel do líder como que é importante. Uma comunicação clara, empatia. Empatia, pessoal, é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você entender, procurar entender o que está se passando com o outro. Então, se eu não consigo desenvolver empatia, se eu sou aquela pessoa fria que tanto faz, tanto fez, e não interessa o que está acontecendo, na minha equipe eu vou ter baixas. Vou ter baixas. Por quê? Justamente porque não demonstra empatia. Então, olha como que é importante a clareza de ideias, a comunicação clara e a importância da empatia, elas têm que andar juntas. O gestor que não trabalha isso, ele está fadado ao fracasso, tá certo? Então, é possível demonstrar empatia. Eu sei que tem pessoas na minha turma que devem estar precisando de algumas coisas, mais conteúdo, etc. Então, se eu me coloco no lugar de vocês. Se eu estivesse como aluno de vocês, eu estou comunicando de forma clara, eu estou tendo a empatia de... E aí é que está, né? Então, você vê, há 2 semanas atrás eu estava lá na escola, e aí, como é que está? O pessoal gosta da minha aula?
o pessoal comenta sobre a minha aula, enfim, eles acham que tem algum ponto que eu possa melhorar. Então, você vê, esse feedback é legal vocês pedirem para as pessoas que vocês vão trabalhar, as equipes de vocês. É muito importante você chegar, comunicar a ideia, ó, e aí, o que você está achando? Onde você acha que a gente pode melhorar? Porque aquele camarada que só fica ali apontando ali, ó, faz isso, faz aquilo, já está errado. Ele não está trazendo a equipe para, não tá transmitindo empatia, não está trazendo a equipe para ele. Ele está espantando as pessoas. Eu tenho visto isso. Toda semana tem uma empresa que eu sei, eu não vou citar o nome aqui, tem alguém, ó, vai embora. Não fica na equipe, vai embora, vai embora. O que está acontecendo é falta de preparo do gestor, falta de preparo, fala que não deve, promete coisas que não pode cumprir, né? Eu já lidei com tudo isso, pessoal. Eu já lidei com o gestor, eu já tive que lidar com um gestor, inclusive, que ele tinha um péssimo hábito. É uma coisa assim, é uma coisa assombrosa. Quando ele vinha conversar com você, transparecia uma coisa estranha, uma malícia, uma coisa assim muito chata. E eu conversando com o pessoal trabalhando com ele tinha um péssimo hábito de prometer cargo. Prometer cargo. Não façam isso jamais. Não está nas suas mãos. Você tem o RH da empresa. E o RH da empresa tem, enfim, ele vai saber promover a chefia aí, vai saber como, de vocês, né? Vai saber como promover. Agora, você está liderando uma equipe, e que nem esse rapaz, né? Ele tinha um péssimo hábito de ficar prometendo o cargo. E aí, ficava aquele zum, sabe? A rádio peão na empresa. Olha, o João, vou usar o nome dele, o João, nome fictício. O João prometeu que eu ia ser isso, ia conseguir esse cargo tal. Gente, isso dá um problema. Isso dá um problema horrível. 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 Outra coisa, por exemplo, tomem muito cuidado. Naquela coisa da empolgação, né? Por exemplo, fora isso aí, né? De prometer cargo que não podia entregar, ele tinha um outro hábito também, horroroso também, de qualquer gestor, que é complicado, mas existem pessoas assim. Ele chegava em você, por exemplo, você tem o seu salário. Por exemplo, você tem o seu salário, você está trabalhando assim, você tem o seu ordenado, seu salário, etc. Ele tinha uma mania esquisita de dar um dinheirinho por fora. Como assim, professor? Explica. Explico. Geralmente você tinha algum trabalho para fazer que ia demandar mais tempo, né, um gasto maior, etc. Ele fazia o seguinte, ele pegava, olha, chegava assim na pessoa e falava assim, ó, além do... Então, faz esse projeto assim, assado, e eu vou te dar um dinheiro por fora. Pessoal, dá para vocês terem ideia da implicância jurídica que isso tem? Vocês conseguem imaginar o tamanho do problema? É complicado. Porque aí ele vai colocar, vai acionar a empresa na justiça, ele vai dizer que ele recebia um adicional por fora. E aí você vai estar comprometido, porque ele vai envolver o seu nome. Entendeu? Então, gestão comercial, empatia, comunicação clara e reconhecimento genuíno. E basta. Nada de vamos fazer isso aqui, né? Ou olha, prometo que eu vou te dar essa promoção, etc. Não faça isso jamais. Tá bom? Não faça isso jamais. Eu nunca fiz, mas eu vi pessoas fazendo e vou dizer para você, o resultado é o mais desastroso possível. Porque quando a pessoa sai da empresa, a primeira coisa que ela faz é, olha, me prometeram, eu fazia trabalho assim, mas na verdade a minha função era tal. Porque o gestor lá falou para mim que ele ia me dar a promoção e a conversa vai longe.
Então, tomem bastante cuidado, pessoal. Tomem bastante cuidado. Vocês vão estar em cargo de gestão. Muitas vezes, vocês vão estar liderando ali. Então, procurem ter empatia, comunicação, façam um reconhecimento dessas pessoas, mas tomem muito cuidado com as palavras, etc. Eu já passei cada situação e eu ficava com vergonha. Né? Eu ficava com vergonha. Eu ficava envergonhado, porque aí a pessoa chegava em mim, aí chegava o fulano, ó, ou ele está prometendo que vai ter esse cargo, assim, assim, assado. Então, é importante vocês terem empatia, sim. Comunicação clara, ok. Reconhecimento também, mas estabeleça uma linha aí, né? Estabeleça uma linha, para que vocês não atravessem essa linha e acabem cometendo erros que vai trazer consequências para a gestão de vocês. Próximo aqui. Um detalhe, tá, pessoal? Já são 8h05 e eu costumo ser pontual no término da aula. Então, não se preocupem, vocês vão poder acompanhar um material, vocês vão poder estudar. Leiam a apostila de vocês. Leiam a apostila, por favor. Embora a gente busque algum material aqui a colar, mas é importante vocês buscarem, enfim, na apostila, porque o material está sólido, está consolidado, foi preparado por especialistas. Então, vamos para a próxima. Vendas eficazes começam com a criação de rapport. Não reporte, rapport. É uma conexão real e empática com o cliente. Use técnicas de escuta ativa e interesse genuíno para criar confiança. A persuasão acontece quando o cliente percebe que você entende e atende às suas necessidades de forma sincera. Como é que você faz para entender? A Marceli está conversando comigo e ela está me fazendo um questionamento. É interessante que vocês demonstrem um rapport, quer dizer, a real empatia, né? Uma conexão se cria com empatia. Quando eu digo, vamos supor, né? A Marceli está me explicando um problema, e aí eu vou usar uma técnica com vocês aqui. Eu vou usar uma técnica de comunicação chamada align. A Marceli está alinhamento, né? É alinhamento em português. A Marceli reporta para mim um problema. Vamos lá, Marceli, um exemplo, uma situação hipotética aqui. Uma hipótese, tá? Uma hipótese, uma ideia. Só para vocês terem o que é o alinhamento com o cliente. O que vai gerar uma conexão ali rápida ali. Um exemplo. A Marceli fala para mim assim: oi, David, bom dia, tudo bem? Tudo. David, eu estava com um problema na minha casa e, assim, eu tive um problema na minha casa essa semana e eu quase não vim trabalhar, sabe? Eu estava tão preocupada, eu achei que eu não ia conseguir vir hoje. Nossa, Marceli, olha só, Marceli, quer dizer que você teve um problema sério na sua residência? É mesmo? Tá vendo? Olha só, ela falou o quê? Teve um problema. Eu falei na mesma sintonia, né? Percebam que o alinhamento tá acontecendo aqui? Não, que isso, Marceli? Você teve um problema sério, realmente, é uma situação preocupante. Mas eu vou ajudar você, pode ter certeza. Eu estou aqui para te ajudar. Eu garanto para você que eu posso te ajudar. Acabou. Aqui eu usei uma primeira técnica, que é o alinhamento, e uma segunda técnica, que é garantir, ou assure, né, em inglês. Então, eu estou assegurando para ela que eu vou ajudá-la. Marcelo, independente de qualquer situação que você esteja passando lá na sua casa, eu estou aqui para te ajudar. Pode ter certeza que eu vou ajudar você. Com esse tom de voz, transmitindo garantia e confiança, eu consigo criar conexão com ela muito rápido. Então, é isso que vocês precisam fazer. Eu demonstrei empatia. Poxa, que isso, Marceli? Que problema sério é esse? Nossa, que coisa, hein? Mas, tenha certeza que eu estou aqui e eu vou ajudar você a resolver essa situação.
eu garanti para ela que eu vou ajudar ela. Eu não sei o que eu não sei o que aconteceu. Isso são hipóteses, tá, pessoal? Eu não sei de nada da vida da Marcelia, etc. Eu só estou usando uma estratégia para vocês, demonstrando para vocês como é que funciona essa questão da empatia e da conexão real. Então, ela vai se sentir segura por eu estar garantindo para ela que eu posso resolver o problema dela. Eu não sei qual é o problema, mas ela vai me explicar. Então, estou garantindo para ela. Pode ter certeza que eu vou te ajudar. Só de eu falar assim, ela... Poxa, que legal. Ele está realmente se importando com o meu problema. Ele quer realmente me ajudar. Olha como isso faz diferença. Entendeu? Agora vamos fazer uma coisa assim, uma coisa bem esdrúxula mesmo. Ela me reporta que tem um problema e eu fico assim. Uhum, uhum. É mesmo. Ah, que coisa, né? Então, percebam que eu não estou criando eu não criei conexão nenhuma. Não criei nenhuma conexão. Não dei certeza para ela que vou ajudar ela. Não transmiti a ela a impressão de que eu estou sabendo o que está acontecendo. Quando ela disse que teve uma questão séria, eu digo, Marceli, você teve uma questão séria mesmo na sua casa, hein? Que coisa. Então, quer dizer, então eu estou demonstrando empatia e confiança ao mesmo tempo. Então, olha como que isso traz. É diferente, né? Ela está ali falando e eu estou... tá, não tá. É mesmo? Poxa vida, que pena, não? Quer dizer, aí, aí já tem aquelas pessoas que já odeiam esse negócio de pena, né? Eu não sou coitado, já, enfim. Então, vocês percebam que é preciso criar conexão real e empática com o cliente. A escuta ativa é essa que eu acabei de demonstrar para vocês. Ela me reportou um problema, eu não sabia, eu não sei exatamente, mas tudo dentro das hipóteses, tá, pessoal? Por favor. Não sei nada sobre a vida dela, etc. Mas um exemplo, apenas como exemplo. As técnicas de escuta ativa é essa. Eu me importo realmente com o problema dela. E numa comunicação verbal é extremamente importante. Outro erro na comunicação verbal que fica evidente e muito claro que a pessoa não quer resolver seu problema é quando você está falando e a pessoa fica monossilábica. Monossilábica é assim, nossa, sabe? Isso não é demonstrar empatia. Quando eu fico monossilábico, tipo, sim, não, etc. Assim, demonstrando que eu estou querendo encurtar a conversa, é muito rápido, que você quer, sabe? Às vezes a pessoa está com pressa de atender e ela fala uma coisa assim, mas não está querendo te ouvir, ela está querendo que você compre. E isso fica muito evidente também. Então as pessoas ficam ali vacinadas em que fica com raiva, cria o chamado ranço. Cria ranço. Não, ali eu não vou, porque eu já sei que ali eu não vou ser bem atendido e eu tenho raiva de ir naquele lugar. Quer dizer, a pessoa vai criando ranço, porque vai lá, a pessoa faz pouco caso com a situação, não quer ouvir, não tem a escuta ativa, como eu demonstrei agora para vocês, e fica muito complicado. Interesse genuíno, pessoal. O segredo a malandragem, eu não queria usar essa palavra, né? A malandragem da venda, que não é malandragem, não tem nada a ver com malandragem, mas a malandragem é você demonstrar interesse. Se você demonstrar interesse, acabou. Você vai criar conexão e empatia. Acontece quando o cliente percebe, olha só como está aqui no material. O cliente percebe que você entende e atende suas necessidades de forma sincera. O segredo está na sinceridade. O segredo está na conexão real, empatia, conexão. Tudo isso é importante. Tenha clareza de como vocês vão lidar com pessoas. Vocês vão lidar com pessoas diferentes, com problemas diferentes, com perfil diferente, que pensam diferente, têm vidas diferentes, etc. Então,
Quando você cria essa conexão real e empática, acabou. Você ganhou aquele cliente. A malandragem está em ganhar o cliente, né? E não e entenda a palavra malandragem aí, né? Ser genuíno, ser sincero não é ser malandro, certo? Né? Mas a malandragem da boa venda, da boa gestão, está aí. Quando você demonstra que você quer realmente ajudar a pessoa. Na sinceridade, na verdade, você ganha aquela pessoa para você. Que é muito melhor do que você passar a impressão de que você só quer vender um produto ou, enfim, quer rapidamente ganhar o seu lucro e que se dane aquela pessoa depois. Então, a gente tem que ter essa coisa, sabe? Escuta ativa, interesse genuíno, criar confiança, a pessoa passa a confiar em você. É muito bom, é muito bom. É mais do que só confiança. Vai gerando conexão. E aquela pessoa fica ali grata por eu ajudar ela, etc, etc. Então, olha como que é legal. Entendeu? Então, a gestão comercial é técnicas, pessoal. Técnicas, enfim, são técnicas e mais técnicas, e vocês devem estar extremamente preparados para isso. Comunicação eficaz segundo Dale Carnegie. Carnegie revela que a comunicação envolvente e positiva é vital para convencer e conquistar. Lá no começo da aula, vocês vão lembrar agora. O que eu falei? Evitar críticas, valorizar a opinião e demonstrar entusiasmo. Pessoal, teve uma época que eu dava aula, e caramba, eu falava, pô, mas ninguém falou durante a minha aula, tem alguma coisa errada. Eu estou chamando o pessoal para o debate. Deixa eu virar aqui um pouquinho o computador. Eu estou chamando o pessoal para o debate, mas o debate não está acontecendo. O que está errado? Hein? O que está faltando? A comunicação ela precisa ser envolvente e positiva. Ela é vital, de acordo com Carnegie, para convencer e conquistar. Evitar críticas e valorizar opiniões. Vamos supor, o Emerson está aqui, está assistindo a minha aula. Aí o Emerson, por acaso, ele fala assim, professor, posso dar minha opinião? Aí eu começo a ouvir a opinião dele. Eu preciso desenvolver a habilidade de valorizar essa opinião. Percebe? Ele dá a opinião dele, mas você sabe, vocês vão perceber uma coisa. Às vezes a pessoa ela é grossa, ela não quer ser grossa, ela não quer ser mal educada, mas ela pode transmitir esse sentimento. Você dá a sua opinião e a pessoa finge que não está nem aí para a sua opinião. Está nem aí. Qual que é a impressão que você vai ter? A primeira opção assim, mal educado. Nossa, você viu? Eu falei aqui, ele nem quis me ouvir. Eu estava conversando aqui, ó. Pô, ele não... O que está acontecendo? É a primeira coisa. Primeira coisa. Então, vocês precisam desenvolver uma comunicação envolvente e positiva para que vocês conquistem os clientes. Evitar críticas, jamais não criticar nada, a não ser parentes, amigos, familiares. Risca a palavra crítica do dicionário, apaga, se possível, porque nós não somos capazes de mudar ninguém, correto? Nós não somos capazes de mudar ninguém. E não é a minha crítica que vai construir alguma coisa naquela pessoa. Então, não existe esse negócio de crítica construtiva, é balela. Você está me criticando, é alguma coisa que você não gosta em mim, que eu estou fazendo, que eu estou falando, mas que você quer dar sua... Enfim, você você quer me criticar por eu ser daquela forma que você entenda que é a melhor forma para você. E, enfim, vocês sabem o que eu quero dizer. Então, é muito complicado, seja parente, amigo, etc. Você dá uma opinião positiva, beleza. Eu vou aceitar aquela opinião, óbvio, vou valorizar aquela opinião. Agora, a crítica ela não pode ser construtiva. A crítica ela não constrói nada.
Então, o Dale Carnegie quando vocês vão, é um capítulo inteiro. A crítica não constrói nada, não vai construir nada e etc. E vocês podem perceber que a pessoa é mal vista. De repente, ela pode ser até mal vista, dependendo da crítica que ela for fazer. Se ela não souber como colocar aqui, bom, deve ser evitada a qualquer custo. Valorizar a opinião e demonstrar entusiasmo é a melhor coisa. O cliente está falando. Enfim, ele vai ter os seus problemas, ele vai querer falar, etc. Ouçam atentamente e deem a solução de acordo com as necessidades que ele precisa. Essas atitudes criam um ambiente favorável, onde o cliente se sente compreendido e aberto a fechar negócios com você. Sabe, olha, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com isso. E eu acredito que eu tenho a solução para você. É muito positivo quando você fala assim. É extremamente positivo. Sabe? Quando nós falamos dessa forma. Eu entendo exatamente o que você está precisando. Eu sei que você precisa. Eu acredito que eu tenho a solução para você. Isso é muito legal. É muito bom. É extremamente positivo. Se o cliente se sente compreendido, ele vai ficar aberto. Agora, se você... eu vou usar uma expressão meio rude aqui, tá, pessoal? Não dá no meio, tá bom? Evita esse tipo de coisa. Embate, né? Vou combater agora. Vou dar no meio. Não faça isso jamais com o cliente, tá? Jamais. Desculpe a expressão rude, mas é o que a gente percebe muitas vezes. Deu no meio, o cliente vai fugir, falar, não, tá bom, depois eu passo aí. Depois eu passo aí, depois eu volto. Geralmente é assim que acontece. Perdeu a venda. Perdeu, porque, primeiro, o cliente ele não sentiu um ambiente favorável. Tá certo? A comunicação não foi positiva e você não foi para convencer ele. Não foi para conquistar aquela pessoa. E a gente só conquista com empatia. E aí, se você demonstrar, não valorizar a opinião, não demonstrar entusiasmo, não tem venda. É simples assim. Não demonstrou entusiasmo, igual a menina do vídeo, não demonstrou entusiasmo e não tentou me convencer de que eu preciso de indicadores, etc. Então, percebam que é extremamente vantajoso para vocês desenvolver essas habilidades. Empatia, comunicação envolvente e positiva. Encare as objeções como oportunidade. Encare as objeções como oportunidade para fortalecer seu argumento. Use perguntas estratégicas para identificar dúvidas e respondê-las com clareza e confiança. Segundo Carnegie, transformar a resistência em diálogo cria um ambiente propício para fechar vendas. O fechamento ocorre quando o cliente se sente compreendido e seguro da sua decisão. Aqui que está algo interessante. Então, se a pessoa por si própria, ela se sente segura e compreendida, por que ela não vai fazer? Por que ela não vai decidir pela venda? O que pode impedir ela de fazer a compra ou realizar comprar, o que impede ela de fazer minha venda? Se aquela pessoa está segura do que ela quer comprar. Então, percebam que tem essas, sabe? O fechamento, aí qual é o fechamento? Quando você desenvolve essa habilidade de empatia, comunicação ativa, você está trazendo o cliente para perto, você está criando conexão com ele. E aí vem aquela questão, ele está se sentindo tão seguro daquela compra que é irresistível. É irresistível ele não comprar, porque simplesmente ele se sente compreendido. Lembra dessa técnica agora que eu dei, que é o Assure, que eu falei com vocês agora? Eu assegurei para a Marceli, olha, entendo perfeitamente o seu problema, Marceli, e pode ter certeza que eu vou ajudar você. Eu fui sincero. Eu não sei qual é o problema, mas eu sou sincero. Então, você vai gerando conexão, vai criando conexões. E aí chega aquele momento que você consegue transformar um debate em diálogo. E aí você ganha. Você ganhou o cliente. Ganhou o cliente.
Se você conseguir transformar o debate desse cliente, em um diálogo, onde você entende o seu ponto, ele entende, às vezes tem pessoas que elas são assim, elas querem impor o ponto de vista delas. Uma outra técnica, e é bem legal, é vocês escutarem ativamente aquela pessoa, em seguida que ela colocou o ponto de vista dela, vocês podem falar dessa maneira: olha, eu entendo o seu ponto de vista, e eu entendo que você colocou o seu ponto de vista, agora você, por favor, permita que eu coloque o meu. E aí começa um diálogo. Você saiu do debate, você entrou no diálogo. O debate virou diálogo. Essa é uma técnica muito boa. Olha, não, obrigado por seu ponto de vista, mas eu gostaria que você permitisse eu expor o meu. Pode ser? Então vamos lá. E aí aquele debate virou diálogo. O cliente sentiu confiança, ele vai fechar com você as vendas que você precisa. Agora, ele faz o debate, ele joga, né, a isca daqui, aí você pega, cuidado com as armadilhas, né? É outro ponto. Às vezes o cliente está ali jogando para você uma conversa para ver qual que é a sua reação, o que você vai responder, etc. Entendeu? Então, vocês têm que tomar cuidado com essas questões. Tá certo? São objeções que ele tem, que são naturais, e que você, com o diálogo, com empatia, com comunicação clara, vai conseguir conquistar o cliente para o seu lado. Eu vou fechar aqui, pessoal, os nossos últimos 5 minutos para encerrar. 4 minutos agora. Seleção e treinamento de vendedores. Escolha vendedores com perfil, olha aí, escolha vendedores com perfil alinhado aos valores da empresa e potencial para crescimento. Evite treinamentos focados em técnicas de vendas e desenvolvimento pessoal, alinhado a aprendizado às necessidades do mercado. Capacitação contínua gera equipes mais preparadas e motivadas para alcançar resultados superiores. Gente, hoje em dia tem uma série de plataformas que elas dão tudo que é tipo de curso online. Online mesmo. Tem curso até pelo WhatsApp, se a pessoa abrir Telegram. Tem uma série não precisa ser só aquela coisa presencial. Um vídeo rápido pode fazer a motivação necessária para o aluno, para a sua equipe de vendas. Agora, você tem valores, a empresa tem os valores dela. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Os seus valores, os nossos valores, não são os mesmos valores da empresa. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Tome cuidado com a seleção de pessoal que vocês vão fazer. É extremamente importante que vocês saibam selecionar as pessoas. A equipe de vocês, ela é uma equipe que precisa estar motivada. Os valores da empresa quais são? Os valores da empresa é a satisfação do cliente. Vocês vão, na conversa com aquele vendedor, com aquela pessoa que vai fazer parte da equipe, vocês já vão saber de quem se trata, o porquê daquela pessoa estar ali querendo aquela vaga, etc. Na conversa com aquela pessoa, vocês vão sentir se ela tem os valores da empresa que vocês precisam ou se elas não têm. Então, é importante. Agora, saber escolher, ótimo. Em seguida, também, a preparação do pessoal. Não adianta o script. O script é uma furada, né? Trabalhar com aquele script. Olha, decora isso, e o script é isso. Quem é da área de vendas sabe o que eu estou falando. Tem muita empresa que dá um script lá para o pessoal decorar. Você decora aquele script e vai fazer a venda. Isso não recomendo, não aconselho seguir script. Olha, decora aqui esse script e vai. Porque assim, aquela coisa do tete-a-tete que eu estou falando com vocês, vai muito de sentir a pessoa, de perceber se essa pessoa está ali, você está criando conexão ou não. Então, é importantíssimo vocês capacitarem as pessoas. E aí vale treinamento de forma contínua. Certo? Se a equipe não está tão preparada quanto você gostaria, o treinamento é uma excelente opção. Agora, vai de vocês também. Se vocês
qual é o vendedor, qual é o perfil desse camarada, dessa pessoa que você escolheu, está alinhado aos valores da empresa? Está alinhado àquilo que a empresa precisa? Porque às vezes você está pegando uma pessoa porque ela tem o mesmo valor que você. E o mesmo valor que eu tenho não é o mesmo valor que a empresa tem. É diferente. São valores diferentes. Pode estar alinhados, mas não quer dizer que o meu valor é o valor da empresa. É a mesma coisa. Então, vejam quais são os valores que a empresa apresenta, façam um resumo desses valores e procurem pessoas para a equipe de vocês que estejam alinhadas com esses valores. E aí vocês vão construir algo juntos. Com comunicação clara, como nós falamos agora, para recapitular, comunicação clara e eficiente e empatia. São duas coisas que são importantíssimas para o bom gestor de vendas. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui durante essa aula e quero convidar vocês a estarem aqui no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela companhia de vocês e até logo. Tchau, tchau. Ah,